Salve, salve, galera! Estamos aqui para mais um vídeo. Desta vez nós queremos falar sobre coisas bem pontuais com vocês. Este é o segundo módulo do curso Como Elaborar o Seu TCC com Sucesso. Por isso, agora vamos falar sobre a parte física do TCC. Eu tenho assistido alguns vídeos onde as pessoas vão explicar por onde começar um TCC. Essa é uma das grandes perguntas dos alunos, né, que nos procuram às vezes e dizem: professor, por onde eu começo? Eu começo pelo resumo, pela introdução, pelo primeiro capítulo? Como eu posso começar o meu TCC? Bem, se você assistiu as duas primeiras aulas, nós falamos sobre conhecer o seu curso, conhecer as linhas de pesquisa, conhecer os professores que compõem as linhas de pesquisa. Falamos sobre você conhecer professores que trabalham com a área que você pretende trabalhar, sobre procurar um desses professores que trabalham mais ou menos a temática que você vem desenvolvendo. Não foi? Bem, se você fez exatamente isso, vai depender do seu professor. E você pode conversar com ele e pedir algum conselho. Ele provavelmente vai pedir que você faça as leituras primeiro. Mas se você já tem um pouco de leitura sobre o seu tema, se você conhece bem o seu tema, você está procurando conhecer os autores que trabalham com a sua temática, com os teóricos que te permitem, que te oferecem ferramentas para que você desenvolva as suas análises. Então, se você já tem tudo isso, seja atrevido, sabe? Escreva um texto, descreva todo o seu objeto. Como eu estava usando bastante o tema sobre história da educação. Vou trabalhar com história da educação. Então, descreva o que é a história da educação. Como que os jesuítas educavam quando chegou no Brasil? Como foi a história da educação? Para que fins foi a história da educação? Escreva um texto, descreva todo o seu objeto e mande para o seu professor. Não importa quantas páginas deu, se foram 5 páginas ou se foram 15 páginas, não importa. Mande para o seu professor e peça para que ele leia. Porque muitas vezes um aluno, ao fazer isso, ele fornece no mesmo texto informações que podem ser subdivididas se for no caso de uma monografia, em primeiro, segundo capítulo, e isso aqui você coloca lá no terceiro capítulo, e depois você faz uma conclusão. Ele vai te ajudar a organizar o seu TCC já de início. Quando você começa por uma introdução, afinal, o que é que se faz numa introdução? Eu vejo as pessoas quando aconselham, faça uma boa introdução. Introdução de quê? Geralmente, a introdução de um texto pede para você dizer o quê? Pede para você dizer como você operou. Você vai descrever num primeiro momento de uma introdução o quê? Olha, este é o meu objeto, esta é a minha metodologia, estes são os teóricos que eu vou trabalhar, que me permitem trabalhar. No primeiro capítulo nós desenvolvemos isso, isso e aquilo.
No segundo capítulo eu fiz isso, isso e aquilo. No terceiro capítulo, ou na conclusão, nós concluímos assim assado. Isso é introdução. É uma introdução que vai fazer com que o seu leitor, a pessoa que está lendo o seu TCC, se sinta empolgado, se sinta objetivado a ler o que você escreveu. A introdução é isso. Então nunca comece pela introdução. Introdução e resumo são duas coisas que você vai escrever por último. Então comece o seu TCC descrevendo o seu objeto, mostre ao seu orientador ou sua orientadora que você conhece pelo menos o seu objeto. Se o seu objeto é a história da educação, então vá pontuando, olha o que é a história da educação. E aí tem uma infinidade de coisas. Geralmente, tem a educação desde os jesuítas, e aí passando pelo Mobral nos anos 60, 70, passando pela educação à distância, enfim. É uma série de coisas que você pode falar sobre educação, sobre a história da educação. Claro, que o seu orientador vai dizer assim, você não pode falar sobre isso tudo. Se você começa lá nos jesuítas, né, até você chegar aqui no século XXI, você já escreveu 300 páginas. Então, vamos fazer um recorte. O seu orientador ou sua orientadora vai te ajudar a fazer esse recorte. Um recorte para que você possa trabalhar apenas esse recorte temporal e, às vezes, até um recorte geográfico. A história da educação no município sei lá, no município da cidade onde você vive. Um TCC, ele não precisa de ser uma tese falando sobre, uma tese universal falando sobre a educação num contexto geral. Ela pode ser algo específico. A história da educação no estado de São Paulo, que já seria muita coisa, né? Muito pano para manga. Porque em determinadas décadas, em determinado tempo, a educação foi de uma forma, depois mudou, e veio sofrendo transformações e chegou nos dias de hoje. Então, tempo e espaço geográfico é determinante para que você fale bem claramente sobre algo que você tem possibilidade de abarcar. Ao fazer a descrição, ao terminar de fazer a descrição do objeto, você pode, a partir das leituras que você fez, você pode dizer por qual metodologia você quer trabalhar. Eu não aconselho a trabalhar com entrevistas por um motivo. Entrevistas, muitas vezes você sai distribuindo questionários, as pessoas não devolvem esses questionários, não preenchem esses questionários, e você acaba sofrendo muito para poder fazer uma pesquisa que, às vezes, a quantidade a quantidade de entrevistas que você fez não te oferece possibilidades de fazer uma análise mais profunda. Sem contar que, ao fazer uma pesquisa baseada em entrevistas, você precisa de submeter o seu questionário a um conselho da universidade para que ele possa aprovar ou desaprovar ou fazer sugestões de mudança nas questões que você pretende aplicar e como que você vai usar esta pesquisa. Bem, eu aconselho você a fazer geralmente de estudos de caso ou estudos comparados ou revisão bibliográfica, né? Porque você vai trabalhar com outros textos,
vai elaborar o seu a partir destes textos, e você pode fazer um bom trabalho que pode fazer a diferença, né? Porque você vai pegar o que há de melhor, o que melhor cabe na sua pesquisa, de um texto e de outro, e o seu trabalho pode servir, inclusive, como parâmetros, né, para futuras políticas públicas de educação ou do seu tema, do tema qualquer que você quer fazer, para futuras políticas públicas, para que elas venham a ser implantadas no seu município, no seu estado, enfim. Bem, então falamos sobre por onde começar, falamos sobre metodologias, né? Qual a metodologia mais adequada, e com a ajuda do seu orientador ou sua orientadora, você pode escolher o que melhor vai servir para ambos, né? Tanto para você quanto para quem te orienta. Alunos de graduação, procurem se aperfeiçoar o máximo que puder nas questões teóricas. Quando você tem boas ferramentas, e teoria nada mais é do que ferramentas. Quando você tem boas ferramentas que te servem sempre que você as procura e que você sabe usar, você tem um melhor desempenho em tudo. Por que eu estou dizendo em tudo e não apenas no seu TCC? Primeiro que, num campo mais subjetivo, vai te fazer compreender o mundo de uma forma melhor. Quem melhor manja de teoria, das teorias, sejam elas políticas, sejam elas filosóficas, sejam elas pragmáticas, seja qual for as teorias, elas te ajudam a compreender o mundo em que você vive. Se isso só não bastasse, elas te ajudam a fazer melhor o seu TCC. E tem mais uma coisa. Elas te ajudam a, depois de fazer o seu TCC, se houver uma oportunidade, você já tem um bom caminho andado nas questões teóricas, e você pode já, a partir do seu TCC, transformá-lo em um projeto de mestrado. Nas questões teóricas, faça o possível para compreendê-las. Mais que compreendê-las, gente, uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos, não adianta você aprender um conceito teórico, saber o que ele significa. Você tem que saber como aplicá-lo. Isso eu sempre falava também para uns amigos que eram músicos, né? E aí eles diziam assim: eu quero aprender uns novos acordes. Olha, não adianta nada você aprender novos acordes se você não saber como aplicá-los. A mesma coisa com teoria. Não adianta eu saber como é que funciona uma sociedade de classes e não saber trazer isso para a minha vida. Em que lugar que eu me encaixo? Né? Não adianta eu dizer para uma grande plateia o que significa o conceito vamos supor, o conceito de rizoma do Gilles Deleuze. É complexo pra caramba, né? Inclusive. Não adianta eu dizer que eu sei explicá-lo, se eu não sei agir tal qual o conceito me pede. Então, teorias você não aprende apenas para fazer o TCC. Você aprende para compreender o mundo e também você aprende para dar prosseguimento aos seus estudos. Você pode, a partir do seu aprendizado teórico de TCC, você já pode elaborar o seu projeto de mestrado e seguir a sua vida acadêmica com mais facilidade. Quem sabe melhor teoria, sabe melhor elaborar texto, sabe melhor compreender os outros teóricos e sabe melhor compreender a vida.